Paz, irmãos. Bom dia. Deus abençoe. Nós estamos aqui numa sequência, né? Já tivemos a aula abençoada, mas agora é um momento de culto, momento de estarmos participando de uma outra forma, né? Você é convidado agora a fechar os olhos. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para esse instante agora. Pai, nós te louvamos por essa manhã de bênção, mais um dia que o Senhor nos dá, Deus. Te louvamos pela tua presença aqui neste lugar. Te louvamos, ó Deus, pela obra do Senhor que é poderosa. Te louvamos, ó Deus, porque temos um lugar. Podemos estar aqui, podemos estar juntos e saber que o Senhor está no nosso meio, assim como o Senhor está entre qualquer um que te buscar agora, ao redor de todo mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque nesse momento o Senhor está, Deus, com aquele que, através de um celular, de um outro lugar, ainda assim, ó Deus, tem essa comunhão, tem esse momento, e o Senhor está ali também. Nós te louvamos porque não há barreiras de tempo e de espaço. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus presente. E nessa manhã queremos engrandecer o Teu nome, mais uma vez, como igreja, como povo, abrir os nossos lábios para Te louvar, abrir o nosso coração para Te honrar, para Te ouvir. Que o Senhor esteja presente, Deus, mais uma vez nesta manhã, no meio do Teu povo. Receba a glória, receba o louvor. Você é convidado a ficar de pé, se você assim puder, abrir os teus lábios para exaltar esse Deus, o Deus que mudou a sua vida, o Deus que te ama, o Deus grande e excelso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Tu és A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
fechados, você pode agradecer ao Senhor, o Deus de toda a terra, o Criador, soberano Deus, grande e temível Senhor, a quem nós não podemos comparar a coisa alguma, que tudo que existe foi criado por Ele. Como podemos comparar algo criado com o Criador? Ele é o único. E nós estamos conectados com o Senhor agora. Estamos aqui neste lugar. É um dia de culto. É um dia que agendamos, é um planejamento, é algo que nós fazemos. E é muito bom nós podermos fazer isso, participarmos de uma aula, participarmos de um culto, abrir os nossos lábios para cantar os louvores, ouvir a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. É bom, é muito bom. E nós podemos fazer estas coisas e podemos ir embora felizes por ter cantado os cânticos ao Senhor, felizes porque a semente foi plantada em nosso coração, felizes porque erguemos as mãos, porque batemos palmas, porque estivemos aqui em comunhão. Cumprimos mais um dia, tivemos mais um dia, oportunidade do Senhor, bênção para as nossas vidas. Tivemos em comunhão, mas nós podemos sempre ter algo mais do Senhor. Ao vir aqui, ao estarmos aqui, podemos experimentar algo de novo, algo a mais na presença do Senhor. Ao abrirmos o nosso coração para aquilo que o Senhor estiver falando, agindo, nós podemos experimentar algo nas nossas vidas que vai muito além do que um cumprimento de uma agenda, de um culto. A nossa presença aqui pode ser marcada para sempre, e só depende de nós mesmos. Ao virmos aqui, podemos abrir totalmente o nosso coração e experimentarmos algo do Senhor, porque o Espírito de Deus é o Espírito vivo, poderoso, e Ele pode tocar lá no íntimo do nosso coração agora. Ao louvarmos o Senhor, podemos fazer dos cânticos o nosso louvor, mas podemos ter o nosso próprio louvor, as nossas próprias palavras diante do Senhor. Você pode se prostrar, você pode erguer as mãos, você pode sentar, mas o teu coração arde com a presença do Senhor, e você não depende do outro. Essa comunhão depende só de você, depende da sua entrega, da sua busca. Esse momento, o momento que nós temos diante do Senhor, você pode usar, por exemplo, para engrandecer, exaltar, agradecer tudo aquilo que o Senhor já fez na tua vida. Que encontro maravilhoso! Quantos encontros que o Senhor providenciou durante toda a história. Encontros do Deus vivo com nós, conosco, com a criatura. E agora, nesta manhã, podemos ter mais um encontro maravilhoso com o Senhor. O salmista diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos.
busca intensa depende de cada um de nós. Deus está aqui, Deus está presente, o grande Deus, o terrível Deus, o maravilhoso Deus, o incomparável Deus está aqui para receber a tua vida, para receber o teu louvor, para receber o teu coração, para receber a tua entrega, a tua rendição. Porque o Espírito de Deus, do Deus vivo, está em nós, está nesse lugar agora, está tocando a tua vida nesse momento, está enchendo o teu coração nesse momento. Ele pode renovar a tua mente, renovar as tuas forças, te colocar de pé, te levantar, te deixar cheio da sua presença. Você abre os teus lábios e exalta esse Deus que mudou a tua vida, que mudou a tua história, que te ama. Você pode exaltar esse Deus de uma maneira toda sua, porque é o teu louvor para esse Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno e sobre toda a terra e céu. Colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, esse Deus que nos chama para perto, esse Deus então que nos ajuda a caminhar com fé. Ele fortalece a sua fé cada dia. Mas por que acontecem situações difíceis na minha vida? O Deus presente, que caminha com você por todos os lugares, o Deus que te livra, o Deus que te salva. Colocamos a nossa fé no Senhor, amém? Aleluia! Caminhar sem ao lado
abre a porta para mim, um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. O Senhor é Deus que nos chama e nos convida para caminhar. É o Deus que fala: pode caminhar com esperança, com confiança, com fé, que eu estou voltando. Tem algo separado para aqueles que confiam no Senhor, algo que os olhos não viram, que não subiu à mente de ninguém. Aquilo que Deus tem preparado para os seus. Confiamos nesse Deus que nos ajuda a caminhar até esse encontro triunfal com o Senhor. Glórias ao nome do Senhor.
ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti, Senhor, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Declare a sua fé. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nosso Deus, amém. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, estamos juntos na casa do Pai, junto com os nossos irmãos, na presença do Senhor. Eu quero, junto com você, então, primeiro cumprimentar o seu irmão que está aí do seu lado. Cumprimenta ele mesmo que com uma bênção sobre a vida dele. Amém, amém, glória a Deus, muito bom. Mas eu quero orar junto com você para Deus abençoar
sua vida, abençoar a vida do seu irmão. Independente daquela dificuldade, aquilo que está de alguma forma incomodando você, tenha certeza que o que você coloca diante do Senhor, que você deposita nas mãos dEle, que você confia nas mãos dEle, Ele é poderoso para suprir, para mudar, para restaurar. Então que seja uma oração sua de entrega, uma oração de fé, colocando a sua história diante do Senhor e intercedendo por esse irmão que está junto com você, esse que está à distância, mas também está na mesma fé, que também está buscando a presença de Deus, para que Deus esteja fazendo uma grande obra. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu sei que o Senhor olha agora para cada um dos teus filhos, e esses corações, ó Deus, trazem as verdades, trazem muitas lutas, trazem esperanças, trazem dúvidas, trazem necessidades que são colocadas agora, Deus, diante do Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ouça a oração de cada um daquele que apresenta a própria vida diante do Senhor, que entrega o caminho diante do Senhor. E que nesse instante, Pai, através dessa oração, confia no Senhor, confia na Tua providência, no Teu cuidado, e aguarda o Teu milagre, aguarda o mover do Senhor. Peço, Pai, que nessa manhã, o mover do Teu Espírito seja para fortalecer cada um desses corações. Sei que a Tua mão poderosa, o Teu agir, o Teu mover sobrenatural, realiza, promove, transforma, abre portas, soluciona, cura, restaura, ressuscita, salva. Mas eu peço que desde já, o Teu Espírito que habita em cada coração, que se mova, para que a paz do Senhor esteja nessas vidas. O sobrenatural do Senhor nós vamos ver, nós queremos ver. Cremos que estará diante de nós e será um testemunho da Tua grandeza e do Teu amor. Mas ainda hoje, Deus, haverá toda a providência de consolo do Senhor, de fortalecimento, de paz. Pedimos por nós, ó Deus, pelas nossas necessidades, mas pedimos por esses irmãos, esses que estão do nosso lado, esses que estão à distância, esses que caminham junto, que têm o mesmo propósito, a mesma disposição, a mesma fé. Que o Senhor esteja, Deus, trabalhando. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando essas vidas. Nós Te louvamos por estar na Tua casa, por estarmos juntos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. As crianças já podem subir para a classe. Quero só trazer aqui alguns recados para os irmãos. Irmãos, nós estamos então fortalecendo a nossa programação de durante a semana. Quero enfatizar aqui com vocês mais uma vez como que nós estamos distribuindo as atividades e estimular você a participar, em especial, da Escola Bíblica Dominical, no domingo, a partir das 9 horas. E em seguida a gente tem feito o culto. E vamos continuar nesse modelo, vamos fortalecer esse modelo. Tem tido uma aceitação, uma boa receptividade dos irmãos. Pelo menos a grande maioria que a gente conversou, todos os irmãos se mostraram bastante positivos. Então nós estamos deixando como oficial esse horário. E isso nos abre outras possibilidades mais adiante de trabalhar outros horários de uma forma diferente. Mas esse momento é um momento que nós vamos permanecer assim e vamos continuar então com esse modelo. Mais uma vez, eu estimulo você a estar participando da Escola Bíblica Dominical, que é um momento imediatamente anterior ao culto, né? Ele acontece às 9 horas. E durante uma vez por mês, que é no culto da ceia, nós estamos fazendo diferente, como fizemos na semana passada, que aí então nós juntamos um pouco da ideia do modelo da nossa consagração. Então a gente tem nosso período de oração e fazemos um culto mais extenso, porque ele é o culto da ceia. E nesse domingo, então, nós não temos a escola bíblica e o culto começa às 9. Mas se você se acostumar a vir sempre às 9, você não perde nada. Então, seja um ou outro, você está sempre sendo abençoado e vai ser sempre muito bom. Esse culto, que é um culto de ceia, ele é um culto, então, que ele é mais extenso e a gente vem
trabalhando o modelo desse culto e se estendeu um pouco mais, então ele começa às 9 horas, mas nós já temos a atividade da ceia nesse culto, estamos abrindo oportunidade para que você possa compartilhar seus testemunhos nesse culto. É um culto que a gente tem um momento um pouco maior de oração também, então ele é um pouco mais extenso, e eu estou compartilhando com você mais para você se programar e estar junto, e você fazer um esforço maior ainda para estar nesse culto, que é o culto da ceia, então com toda essa programação diferenciada. Outras atividades nós estamos permanecendo da mesma forma, nós ainda estamos avaliando, mediante algumas notícias que a gente recebe, como que a gente vai trabalhar, o retorno do culto presencial de quinta-feira. Ainda que a gente tenha liberdade de horário, nós ainda estamos só segurando um pouquinho, para que a gente possa se ajustar e fazer algo definitivo e não ter que voltar para trás, e até mesmo a participação dos irmãos que estão no trabalho, né? Toda a equipe de trabalho do culto de quinta-feira, para a gente também ajustar, porque os irmãos também ajustaram as suas programações, então a gente tentar alinhar isso. Então, peço aí um pouco de paciência para você, em referência ao culto de quinta-feira, mas participe dele online, porque tem sido um momento de bênção, um momento de uma palavra edificante para nós, tem falado no nosso coração, é uma forma da gente poder estar junto, inclusive em casa, e ter um momento de adoração, né? Levar a palavra de Deus para dentro de casa, através desse culto. Então, preze por isso, né? Preze por essa oportunidade e viva essa oportunidade, que é o momento que a gente tem agora, que é o que a gente está fazendo. Estamos então numa fase de transição e acreditamos que quando tudo voltar ao modelo normal, nós teremos, na verdade, muito mais atividade do que a gente tinha antes. E isso, por um lado, é muito bom, porque vamos criar e vamos fortalecer as atividades online, para que a gente possa alcançar os irmãos que não podem estar na igreja e mesmo aqueles que podem, também poder participar de mais atividades durante a semana. Então, a ideia é a gente caminhar assim, e eu creio que nós estamos indo bem. Qualquer dificuldade, qualquer necessidade, qualquer coisa que você precise acrescentar ou gostaria de compartilhar, fique à vontade para trazer para a gente, porque estamos numa fase ainda de adaptação, estamos programando, mas acreditamos que Deus tem abençoado, tem sido um momento muito bom a gente, por exemplo, estar aqui no domingo pela manhã. Amém? Muito bom. Quero, junto com você agora, orar, entrega dos dízimos e ofertas, você aí no seu lugar mesmo, feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com um coração grato pelo Teu sustento. Reconhecemos, Pai, o quanto que o Senhor nos abençoa. Na verdade, Deus, nós reconhecemos a bênção do Senhor e nem sempre conseguimos enxergar o quanto efetivamente o Senhor nos abençoa. O quanto que o Senhor cuida de nós, o quanto que o Senhor supre, o quanto que o Senhor traz o melhor para nós. Mas, ó Deus, a nossa expressão hoje, nessa oração, uma expressão de gratidão, de reconhecimento, de temor, de reverência. Um clamor, ó Deus, para que o Senhor continue cuidando da nossa casa, continue nos sustentando, abrindo portas de emprego para aqueles que precisam, dando saúde para aqueles que estão trabalhando, trazendo salário nas mãos daqueles, ó Deus, que fizeram por merecer. Que o Senhor esteja cuidando de tudo isso. E dentro do lar, que haja sempre essa providência sobrenatural do Senhor. O Senhor repreendendo o devorador, o Senhor instruindo, orientando, livrando de todo mal, derramando da Tua bênção. Também, ó Deus, sobre essa casa de oração, que venha o sustento do Senhor, através das vidas, através dessa participação, através de se mover na história de cada um, na casa de cada um. A Tua casa tem sido sustentada. Nós te agradecemos por isso. E pedimos ao Pai, que então o Senhor esteja trabalhando em cada lar, cada vida, cada uma das pessoas, cada história. E mais uma vez, clamamos por aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam realizar seus negócios. Que o Senhor coloque a Tua mão, abençoe e faça prosperar, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém aqui do nosso meio quiser entregar o seu dízimo, oferta, fique à vontade, leve ali ao gasofilácio. Eu quero ler um texto com vocês, Tiago 3.
Tiago 3, eu quero ler com vocês a partir do versículo 13. Diz assim a palavra: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, contemplando a Tua palavra, Deus, crendo que o Senhor fala ao nosso coração, que o Senhor move, Deus, em nós, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos traz, ó Deus, o melhor, aquilo que vem realmente do Teu trono, que existe um querer, um desejo do Senhor de acrescentar algo precioso em nós. Então, te peço, Deus, em nome de Jesus, que estejamos agora sujeitos à Tua voz, à Tua orientação. Que possamos, ó Deus, ser edificados pelo Senhor. Livra a gente de todo mal, de toda e qualquer distração, tudo aquilo que atrapalha, que concorre, e tudo aquilo que não vem do Senhor, que não tenha morada em nós, mas que permaneça em nós o precioso de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tirando o ruído, né? Mas tudo bem. Vamos falar aqui sobre sabedoria, né? O texto fala conosco a respeito disso, fala um pouco a respeito de sabedoria. E, na verdade, faz para nós uma apresentação a respeito de sabedoria. Mas quando nós somos convidados a pensar em sabedoria, e não estamos vinculados ou olhando exatamente para a palavra de Deus, nós talvez busquemos o conceito de sabedoria através de pensadores, através de inventores, através de situações que foram criadas ou realidades que foram transformadas através de um entendimento, através de uma sabedoria. Alguém que de alguma forma mudou a história, que usou um conhecimento, que teve um entendimento, que criou algo, que construiu algo, que inventou, ou uma palavra que a gente usa, que é uma palavra que carece, inclusive, de uma observação. Quando a gente fala alguém descobriu algo, né? Ou seja, o que é realmente descobrir? Quando nós pensamos, então, em sabedoria, nós estamos, muitas vezes, associando a coisas que são, de alguma forma, descortinadas diante de nós. Algumas coisas que são compreendidas diante de nós. Algumas coisas, como a gente já falou, que são inventadas, que são criadas, que são formuladas diante de nós. E sempre quando nós pensamos isso, nós pensamos nos resultados. Essa sabedoria, então, ela produz resultado. E a palavra de Deus nos convida, através desse texto mesmo, a avaliar, olhar quais são as obras, quais são efetivamente os resultados dessa sabedoria. Aonde leva efetivamente essa sabedoria? Porque podemos dizer que alguém que tenha sabedoria, ela pode conduzir a uma obra ruim, ela pode conduzir a algo ruim. Ele pode, com uma sabedoria elevada,
envolver outras pessoas e levar essas pessoas ao erro. Levar essas pessoas a uma mudança de postura, levar essas pessoas à ruína. Pode, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, levar as pessoas até mesmo a matar os outros, a morrer por uma causa. E não dá para a gente dizer que não existe uma sabedoria. E a palavra de Deus então nos mostra que realmente não existe. Não dá para dizer que não existe sabedoria. Existe uma sabedoria, mas a palavra faz uma distinção entre dois tipos de sabedoria pelos seus frutos. Dois tipos de sabedoria por aquilo que elas produzem. E é fácil se a gente olhar, por exemplo, para um ditador, um nazista, um fascista, e falar, olha, essa figura é uma figura que foi sábia, que manipulou e de alguma forma ele trouxe resultados ruins. Essas obras então condenam a sabedoria. Entendemos, essa sabedoria então, ela é terrena, animal e demoníaca. E uma outra sabedoria, que, por exemplo, que produziu a cura de uma enfermidade, que trouxe algo muito bom, essa sabedoria, então, ela é uma sabedoria do alto. Seria fácil se a gente fizesse uma distinção tão rústica, assim, olhando para os resultados. De fato, expressões como essa, ou exemplos como essa, definem parte da sabedoria. Mas o texto traz para nós algo além. O texto traz para nós uma ideia de que nesse fruto, nesse resultado da sabedoria, existe uma solução. Ele fala aqui, por exemplo, fazendo uma diferença, né, das duas sabedorias, ele diz que existe uma sabedoria que gera inveja, sentimento faccioso, versus a sabedoria, então, que é uma sabedoria excelente do alto, que é pacífica, perdoadora, bondosa, misericordiosa, imparcial. Ainda que a gente traga expressões, por exemplo, da diferença tão gritante dos tipos de sabedoria, quando olhamos para aquele que efetivamente faz mal, como a sabedoria terrena, e aquele que faz bem, como a sabedoria do alto, quando se encontra isso, quando existe um limite, parece que esse limite, ele só vai se definir, ou seja, esse contraste só vai se evidenciar, só vai ficar claro se nós realmente colocarmos mais luz sobre esse limite que separa os dois tipos de sabedoria. O extremo é fácil de a gente identificar, mas no meio parece que tem algo que acaba confundindo. Algo que acaba levando, então, a gente a refletir, mais uma vez, não sobre os extremos, mas sobre aquele encontro, aquele contraste, aonde essa sabedoria realmente muda, aonde que ela realmente mostra a sua razão, o seu motivo. E aí, então, nós vamos entender que essa busca da sabedoria, ela vai produzir o resultado, mas a busca é que vai fazer a diferença. Porque o resultado talvez seja muito evidente, seja muito claro, mas e até chegar ao resultado? E até efetivamente se concluir isso? E até que isso realmente seja um prejuízo para poder identificar, por exemplo, como uma sabedoria ruim? Ou até que isso seja algo bom e todos possam então aplaudir e possam apoiar essa sabedoria? Se for a gente olhar só pelo fruto, será que nós não vamos de alguma forma correr o risco do prejuízo de não apoiar aquilo que é bom e não rejeitar aquilo que é ruim? Será que nós não vamos nos sacrificar ao ponto de, hora que encontrarmos as vítimas, a gente falar, puxa, realmente essa sabedoria não era boa? Será que nós não vamos então sacrificar muitas vezes o bom e dizer, puxa, realmente esse era bom, era certo, era isso que deveríamos ter feito, era isso que deveríamos ter apoiado, não apoiamos e perdemos a oportunidade? Se nós olharmos simplesmente para o resultado, ainda que o resultado deixe muito claro, que evidencie o tipo da sabedoria, talvez a gente perca uma grande oportunidade
de mudar a busca da nossa sabedoria, a busca que nós temos. Se nós não olharmos para as motivações, para as razões, para os porquês, talvez a gente deixe de apoiar o que é bom e apoie aquilo que é ruim. Porque talvez a sabedoria, nesse momento de construção de um resultado, que é a sua obra lá no final, ela seja tão manipuladora e tão articuladora que ela nos iluda. E ela seja uma sabedoria ruim. E pode ser que a sabedoria boa, de tão sincera, de tão humilde, de tão pacífica, talvez ela seja considerada como infrutífera, frágil, não digna do nosso apoio. Se nós olharmos então e buscarmos com mais clareza a razão da busca, o objetivo, se os nossos olhos se voltarem um pouquinho mais para dentro, talvez a gente possa ter uma precisão maior ao identificar de onde vem essa sabedoria, de onde está vindo a fonte dessa sabedoria. E não tem como a gente não começar essa razão, não começar essa busca, esse entendimento, se não for olhar para dentro de nós mesmos. Começar olhando para o nosso coração, porque de fato todos nós queremos saber um pouco mais. Todos nós queremos entender um pouco mais, todos nós queremos um pouco. Todos nós queremos de alguma forma possuir o entendimento. O primeiro ponto então para a gente considerar, para que os nossos olhos possam ser mais precisos na questão da sabedoria. E é lógico que não tem como, não tem como a gente não levar esses olhos além de nós, mas eu digo, comecemos em nós, mas não tem como a gente não estender, até mesmo porque estamos falando de um apoio à sabedoria, de uma promoção à sabedoria, de alguma forma uma identidade com a sabedoria alheia do outro e a busca, mas comecemos em nós. Comecemos olhando para nós, primeiro então olhando para o nosso coração. O texto que traz aqui para nós, ele fala nessa distinção, do capítulo 14, do versículo 14, ele diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Um coração contaminado é um coração que tem sede de uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Um coração não sarado é um coração que não está pronto para receber qualquer tipo de sabedoria do alto, porque o seu sentimento, aquilo que o move, é um sentimento de inveja, é um sentimento de facção, de separação, de divisão. É um sentimento que se opõe ao outro e que se fortalece por si só. E isso é fundamental a gente entender, porque nós podemos dizer ou podemos trazer um discurso, até mesmo espiritual, falando que a nossa busca de entendimento, de sabedoria é através da fonte divina, ou seja, nós queremos algo do alto, mas se o nosso coração não é um coração sarado, nós somos sujeitos a usar essa sabedoria, que seria uma sabedoria do alto, para um objetivo, que é o objetivo então que vale, que é o objetivo que vai transformar, que é o objetivo da facção, que é o objetivo da separação, que é o objetivo do orgulho, que é o objetivo da vaidade, que é toda aquela série de objetivos manipulados pelo inimigo. Transformar, então, é possível transformar pelo meu objetivo uma fonte preciosa em algo que só, na verdade, quer agradar o meu coração adoecido. Corações adoecidos, então, são corações que precisam, a princípio, de uma cura, para que possa, nesse terreno, realmente ser semeado, ser plantado uma sabedoria do alto. Não é possível colocar uma sabedoria do alto num coração adoecido, amargurado, sem que isso se perca, sem que isso não se torne um prejuízo. Nós olhamos exemplos na palavra de Deus, daquele
homem que se converteu, que teve um encontro com Jesus, mas ele tinha algo envolvido com a magia, com a ilusão. E quando ele olha os discípulos, por exemplo, orando pelas pessoas, e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele vê aquilo como uma cena tão fantástica, e ele gostava do fantástico, ele gostava do diferente, do sobrenatural, ele gostava daquilo, era algo que o atraía, o seu coração ainda estava muito voltado para isso, mas ele vê algo tremendo, as pessoas oravam pelos discípulos, e os discípulos recebiam o Espírito Santo, e aí então ele olha para aquela cena, e ele está vendo algo sobrenatural, ele está vendo algo de Deus, ele é um cristão, alguém que segue a Cristo, e ele chama os discípulos e fala: quanto custa, quanto vale para eu ter esse negócio, porque eu também quero ter isso, eu também quero ter esse poder, eu também quero ter essa expressão de poder, eu também quero ser um cara, ou seja, sou eu quero, eu preciso estar nesse lugar, quanto vale estar nesse lugar. E ele toma uma dura, então, de um dos discípulos que fala: olha, você está com o seu coração amargurado, ora para Deus não dar um coque na sua cabeça, porque o que está acontecendo aí não pode ser uma coisa de Deus, o que você está querendo não é de Deus. E ele tão constrangido, ele fala: então ora você por mim, porque eu já nem sei o que eu vou fazer da minha vida. Lógico que eu estou parafraseando, mas qual que é a ideia, né? É a ideia de que alguém confrontado com algo verdadeiro, tremendo, quando olha para dentro do seu coração, encontra um coração não sarado. E aquilo que poderia ser tremendo, porque orar pelos outros para que o Espírito Santo descesse sobre aquelas vidas realmente seria algo tremendo, mas naquele coração ainda era um coração amargurado, um coração não tratado, que não teria condições de receber isso, ao ponto de, no final da história, aquele homem que queria ter um dom para orar pelos outros, ele pedia oração para que ele não fosse destruído. Se nós olharmos para o nosso coração, nós vamos entender que existem motivações para todas as coisas que nós fazemos. E não é diferente na busca da sabedoria. A palavra de Deus, quando fala e usa uma ilustração da parábola do semeador e mostra então vários terrenos onde a mesma semente é plantada. Se você lembrar desse texto, mostra que um semeador então saiu a semear e ele lançou a mesma semente em vários terrenos, e o que fez a diferença não foi a semente, mas foi o terreno. Porque a semente era sempre boa, a semente era sempre perfeita, mas o terreno que acolhia aquela semente era o terreno que fazia diferença. Digo para você então com toda certeza, se você é alguém que busca a sabedoria do alto e que busca a palavra de Deus, mas o seu coração não é um coração sarado, o seu coração não é um coração sedento da verdade, não é um coração que passou, que andou, por exemplo, pela humilhação, que andou pelo arrependimento dos pecados, um coração que se prostrou diante de Jesus, que reconheceu a sua dependência de Deus. Se você não passou por isso, tenha certeza que essa semente é lançada sobre você, é uma semente que está sendo jogada fora, se é que não está alimentando algo ruim no seu coração. Se essa semente, mesmo que ela seja preciosa, ela foi lançada num coração adoecido, ela não vai produzir o fruto, ela não vai produzir o resultado. Ou seja, não adianta a igreja, ou a ministração, ou a pregação, ou o modelo, não falar sobre arrependimento de pecados, não falar sobre conversão, não falar sobre salvação através de Cristo Jesus, e simplesmente apresentar a palavra como algo que nos motiva, que nos envaidece, nos favorece, nos faz sentirmos melhor, acolhidos. Simplesmente não é esse o caminho do Evangelho, porque isso não transforma, não acrescenta uma sabedoria do alto, porque o coração, na verdade, não é um coração preparado para receber. O solo afofado, o coração realmente preparado, ele pode efetivamente ser semeado com algo tremendo, algo do céu, e quando aquilo cai, ele produz fruto. E a palavra de Deus traz isso para nós como uma ilustração dessa semente que cai nesse solo, e ele produz muito fruto. Porque o solo está preparado. Não dá para a gente entrar no Evangelho, na caminhada cristã, e buscar, e conhecer, e querer saber, e ter entendimento, se nós ainda somos sedentos de razão, se nós disputamos a razão com o outro por pura vaidade.
Eu vejo pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus, que sabe da palavra de Deus, que entende, sabe dos versículos, sabe localizar, sabe citar, sabe, mas não tem um coração sarado. E eu vou dizer para você, isso é um prejuízo para o reino. Porque aquele que não tem o coração sarado e quer simplesmente ter razão sobre outro, promove publicamente uma disputa de sabedoria terrena, animal e demoníaca num discurso gospel. Isso não é positivo. Porque isso só alimenta um coração vaidoso, um coração ferido e afasta aqueles que ouvem da verdade curadora da palavra de Deus, da sabedoria do alto, como nós lemos aqui, que ela é pacífica, perdoadora, bondosa, misericordiosa, imparcial. Ou seja, olhar para os nossos corações, olhar para aquilo que move dentro de nós, vai muitas vezes ditar, vai mostrar por que nós agimos numa determinada forma. Eu vou dizer mais, porque nós nos incomodamos muitas vezes com algumas situações. Porque aquilo que incomoda você, aquilo que agride você, há necessidade de fazer uma distinção. Paulo uma vez teve uma experiência dessa, quando ele foi confrontado pela idolatria de um povo para o qual ele estava pregando, e ele tinha um desejo que aquele povo tivesse um encontro real com o caminho, um encontro real com Jesus. E ele vê a idolatria daquele povo e diz a palavra que o Espírito revolvia dentro dele. Tinha algo que incomodava com tal intensidade que ele então teve a oportunidade de falar e falou: bom, eu vejo que vocês são realmente muito supersticiosos e vocês têm um altar para o Deus desconhecido, então vocês não conhecem esse Deus, e é sobre ele que eu quero falar para vocês. E aí então ele apresenta o Evangelho, apresenta o Deus Todo-Poderoso. É diferente você ter um incômodo dentro de você por aquele mundo que está se perdendo, por aquele mundo que está ruindo, aquele mundo que está envolvido com o engano, com a sabedoria terrena, e você se posicionar com uma sabedoria do alto, e você se colocar com uma sabedoria que é realmente, como nós falamos aqui, pacífica, ela é perdoadora, bondosa, ela é cheia de misericórdia, ela promove isso. E você fala: não, é que eu não me conformo com essa situação, eu tenho que falar porque eu tenho que ter razão, eu tenho que falar porque eu tenho que prevalecer, eu tenho que falar porque eu tenho que agredir. Qual é a minha motivação? Eu tenho que falar porque eu não suporto gente ignorante, eu tenho que falar porque eu não aceito que falem assim. Tudo aquilo que está doendo em mim, é bom identificar que dor que eu sinto nesse meu coração, ainda avaliando meu coração, que dor que eu sinto é uma dor do orgulho ferido ou é uma dor de amor pelo perdido. São duas dores totalmente diferentes. Se me dói porque o outro se perde e eu sou um instrumento de Deus para levar, para conduzir esse perdido à luz, então se mova conduzindo o perdido para a luz. Se mova em amor, como fez o Senhor Jesus. Se mova em amor para que o outro possa encontrar essa verdade. Não adianta você bater, não é batendo que resolve. Se move de uma forma diferenciada. Se move da forma correta. Mas o seu coração é que vai dizer isso. Ou seja, olhar para dentro de mim e ver as minhas razões, as minhas motivações. É tremendo. Isso vai falar realmente se meu coração está preparado ou não. E se meu coração não estiver pronto, é bom você reconhecer: não estou pronto. É bom você reconhecer: meu coração está contaminado, meu coração está sendo conduzido ainda por sentimentos ruins. E quando você reconhecer isso, tem um caminho, que é o caminho do próprio Senhor Jesus, que é o caminho do cuidado, do acolhimento, da confissão dos pecados, para você ser renovado, restaurado, curado. Um caminho tão gracioso que envolve você, que acolhe você. Um caminho onde um Deus que sabe exatamente o que passa no seu coração, Ele não vai te humilhar, não vai te ofender, não vai espizinhar, não vai piorar a sua dor, pelo contrário, Ele vai sarar. Vai apresentar para você a resposta, vai apresentar para você a cura. Ou seja, esse terreno pode ser arado, ele pode ser trabalhado, ele pode ser afofado para receber a sabedoria do alto, mas é fundamental que o coração esteja pronto, para que aquilo que for do alto cair ali, ele possa prosperar. E mais,
com muita clareza aquilo que não é do alto. Aquilo que não vem do alto. Não consegue crescer nesse terreno. Não consegue germinar nesse terreno. Aquilo que é terreno, que é animal, não consegue, então, nesse coração trabalhado por Deus, nesse coração humilde, não consegue contaminar, por mais que tente. Porque existe um caminho de total dependência de Deus, de reverência diante de Deus, de submissão à verdade de Deus. Mas ainda se eu estou buscando essa sabedoria do alto, se eu acho que a sabedoria é para mim, que Deus tem algo para mim, que Deus está trabalhando na minha vida, e eu quero isso mesmo, então deseje realmente a sabedoria. Tenha isso como algo ardendo dentro de você. Qual é efetivamente para você a importância da sabedoria do alto? Qual é a importância disso para você? Vale ainda nesse exercício de humildade, então, olhar para dentro de mim e falar, eu tenho esse terreno, mas esse terreno carece realmente de uma sabedoria. Esse coração é um coração que se volta para isso, mas eu efetivamente desejo isso, eu quero isso. O quanto que você tem se posicionado, então, na busca efetiva dessa sabedoria. Porque existe uma série de conceitos que nós recebemos, que eles vêm com uma maquiagem da sabedoria do alto. E eu vou dizer para você, tem muitas vezes frases que a gente ouve, que a gente é confrontado, que nos apresentam, e pode mexer com os nossos sentimentos e pode nos trazer até algumas reações. Eu gosto sempre de falar que você pode assistir um filme e pode se emocionar com o filme, não tem problema. Você pode assistir uma série de televisão e você pode se emocionar. Você pode até naquele primeiro momento, aquele primeiro instante, que você tem aquele contato, você ficar impactado com aquilo, mas daqui a pouco passa. Eu gosto de assistir série internacional, eu assisto série coreana, gosto de série coreana, série de Israel. Eu gosto da Islândia. E eu fico com sotaque pelo menos uma meia hora depois que eu assisto. Mas daqui a pouco volta ao normal. Estou pronto para começar de novo. Estou pronto para mudar o sotaque. Ou seja, não mudou minha vida, não transformou minha vida. Eu posso ser de alguma forma influenciado por algo assim. Próximo. Superficial. Mas isso não muda a minha vida. E às vezes a gente olha para um texto, por exemplo, na Palavra de Deus, e a gente fala, poxa, esse texto é muito bonito, mas ele não muda a minha vida se ele não alcançar realmente o profundo do meu coração. Se ele não tiver uma profundidade para mudar a forma de eu sentir e a forma de eu pensar. Existe algo por trás, algo mais profundo. Aquilo que aparece do versículo são aquilo que os meus olhos veem, mas existe algo, uma raiz daquele versículo, daquela verdade, daquela orientação bíblica, que é sim a sabedoria do alto, pronta para mudar a minha vida, para ser enxertado no meu coração, para produzir um fruto diferenciado, de forma que aquele versículo que aparece ali, na verdade é o fruto de algo que já está lá dentro. Ele não é algo superficial. Ele não é algo que simplesmente mexe com as minhas emoções. E nós somos uma geração que estamos vivendo num tempo em que a gente busca muita informação, a gente busca muitas palavras, a gente busca muitas afirmações, frases de efeito. Nós trabalhamos muito isso, mas se não houver uma profundidade, se a gente não tiver um conhecimento realmente, não buscar efetivamente a palavra, e não tiver alegria com a palavra e desejo efetivo da sabedoria do alto, isso não vai produzir raiz em mim. Se eu não tiver uma mudança na forma de pensar e de sentir, eu vou dizer mais para você, você não vai ser feliz com a sabedoria do alto. Porque somente quando muda a forma de eu pensar e de eu sentir, é que eu realmente me alinho com as coisas de Deus e eu tenho alegria. Renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Troca a sua cabeça, o conteúdo, troca esse recheio aí, põe um novo.
E aí as coisas começam a ser diferentes. Você tem uma experiência de satisfação com as coisas de Deus e não de obrigação. A sabedoria do alto, então, ela precisa ser desejada. Ela precisa, então, ser querida, almejada, buscada, procurada. E vou dizer para você que muitas vezes ela precisa ser até mesmo negociada. Paulo escreve assim aos Filipenses no capítulo 3, versículo 8. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo, de uma forma muito enfática, que traz todo o seu histórico, traz todas as suas patentes, traz até mesmo todo o seu conhecimento e fala, eu conheci a Cristo. E é lógico que eu conheci, é uma identificação com Cristo, é um relacionamento com Cristo, mas para nós esse relacionamento é muito mais, como ele mesmo traz aqui, diante disso daqui, todas essas coisas perderam o efeito. Paulo está dizendo, olha, eu considerei aquilo que era precioso para mim, a partir de agora ele se tornou refúgio, se tornou esterco, perto da excelência do conhecimento de Cristo. Como se ele estivesse dizendo, dentro de mim, então eu estou negociando, tudo isso eu jogo fora, para que eu possa ter Cristo. Toda a sabedoria do alto, ela vai necessariamente substituir uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Ela tem uma concorrência direta, ela tem um espelho dado pelo inimigo, porque o inimigo tenta reproduzir as coisas de Deus e ele entende que encontra dentro do nosso coração um desejo, se o nosso coração não foi trabalhado. Quando Adão foi tentado e caiu no pecado, ele estava ali, tinha recebido a palavra de Deus, genuína sabedoria do alto. Quando o inimigo veio, ele apresentou a palavra com uma distorção. E aquela pequena distorção era suficiente para mudar o coração dele, levar ele ao erro e estragar todo o restante da humanidade. Acontece que nós que viemos do mundo, nós já tínhamos semeado dentro de nós os valores desse mundo. Nós que andamos no mundo, nós que temos o contato no mundo, nós que ainda temos a poeira desse mundo nos nossos pés, nós continuamente temos que tirar isso, temos que limpar disso, temos que nos desvencilhar, temos que despojar do velho homem continuamente para continuar recebendo do alto, porque aquela sabedoria, aquele entendimento do alto, ele vai ocupar um lugar, ele vai precisar ser, de alguma forma, honrado, vai ter que ser buscado, vai ter que ser desejado, e às vezes eu tenho que tirar algo para que ele possa estar naquele lugar. Paulo, quando ele fala aqui, ele diz, olha, tudo isso, toda a minha história, todas as minhas vaidades, todos os meus valores, tudo aquilo que eu tinha, eu considerei como nada, diante da excelência do conhecimento de Cristo. Se eu não trouxer esse entendimento como algo precioso, e eu quiser realmente, eu desejar ele como algo precioso, ele vai simplesmente ser mais um conhecimento superficial, ele vai ser só um conhecimento que pode mexer nas minhas emoções, mas que não muda a minha forma de pensar e de sentir. Se eu arranco e planto novo, se eu dou espaço realmente, lembra naquele preparado terreno, faz parte, então, que a sabedoria do alto tenha honra, que ela seja melhor. A palavra de Deus diz para nós, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Olha, se você necessita de sabedoria, e aí então vai mais uma vez, aquela expressão inicial desse tópico. Eu olho para mim e vejo que esse terreno carece de sabedoria do alto. Eu necessito, Senhor, eu preciso da sabedoria, porque pela minha cabeça o negócio não vai dar certo. Por aquilo que eu tenho aqui, não vai funcionar, eu preciso da sabedoria do alto. Eu preciso dessa sabedoria substituindo as coisas desse mundo. Quando a gente traz aqui, muitas vezes, eu trago uma expressão nas nossas ministrações, nas pregações, eu falo, olha, essa é a narrativa da palavra de Deus, essa é a narrativa de Jesus, que substitui uma narrativa do mundo. Ou seja, isso aqui
entra no lugar disso aqui, responde a essa questão, responde muitas vezes às dores do nosso coração, que o inimigo quer trazer uma resposta mais breve, mas tem uma narrativa verdadeira do alto, a sabedoria do alto que vai substituir isso. E eu vou ter que então entender que eu necessito dessa sabedoria. A minha busca é uma busca contínua. Diz aqui, se você necessita dessa sabedoria, então pede para Deus. Então continua pedindo para Deus. Ele vai dar, Ele vai conceder para todos aqueles que efetivamente buscam essa sabedoria. Ainda falando sobre esse tópico, existem muitas expressões que nós usamos, existem versículos que nós usamos, que eles são preciosos, mas eles precisam trazer algo, precisam trazer uma raiz. Eu fiz questão de trazer hoje aqui, esse livro aqui, que é um livro que eu indico sempre para liderança, Axiomas, do Bill Hybels, e tem, aqui ele traz, são várias frases, e por que ele fez esse livro, só para a gente ilustrar aqui qual que é a ideia desse livro. Ele tem uma série de frases que são deles, como se fossem provérbios que ele usa no ministério, que falam um pouco a respeito de uma verdade, ou seja, a frase por si só parece vazia, e ela é vazia mesmo se ela não estiver acompanhada de uma realidade, uma mudança de entendimento, uma forma de proceder, até mesmo um testemunho, um fruto, algo que mostre o que fala essa sabedoria. E eu trouxe aqui apenas um axioma que eu quis compartilhar aqui com vocês, que fala um pouco dessa disputa de entendimento. E o axioma dele é: discorde sem tirar sangue. E ele traz aqui uma ilustração, e é legal porque tem toda uma história, tem um porquê, e ele está falando justamente disso. Olha, você vai discordar de alguém, você não precisa matar. Você vai discordar de alguém, você não precisa acabar com a raça daquela pessoa, você não precisa ir contra a pessoa se você está discordando de uma ideia. Mesmo que seja um procedimento de alguém que seja baseado numa ideia, a discussão é sobre a ideia e não sobre a pessoa. Ele traz aqui um exemplo, eu vou ler só aqui um recortezinho do capítulo, e ele conta uma história aqui. Recentemente, em um grande fórum público, um homem me fez uma pergunta tão sarcástica e maldosa que nossa equipe de segurança ficou a postos. Tendo passado por esse tipo de coisa muitas vezes, e num reflexo rápido, pedi às outras pessoas na sala para ficarem em silêncio antes que eu respondesse ao terrorista verbal. Eu disse: no golfe, quando um jogador dá uma tacada muito ruim, seus amigos podem ser graciosos o bastante para dar-lhe uma segunda chance, numa nova tacada, sem nenhuma penalidade, apenas graça pura. Agora, Senhor, sua pergunta foi claramente um ataque pessoal a mim, sem nenhuma evidência que sustente o que está dizendo. Estou disposto a responder a sua pergunta honestamente aqui mesmo, diante de todos, mas somente se o Senhor estiver disposto a falar novamente de um modo mais afável. A multidão irrompeu em aplausos. O homem tomou um minuto para reformular sua pergunta, e ao perguntar de modo mais civilizado a segunda vez, os aplausos cessaram. Nossa congregação irá lembrar esse momento por um bom tempo. Qual que é a ideia? Aquela pessoa o agrediu com a palavra e ele não respondeu da mesma forma. Ele falou, olha, usou uma ilustração. Discorda sem tirar sangue. Tanto para ele como para o outro. Olha, eu vou te dar a chance de fazer a pergunta de novo. Só para a gente poder alinhar aqui a nossa resposta. O que é isso? Não importa você ter a razão, mas como você usa a razão? Qual é o objetivo? Você vai discordar de alguém? Não ataca a pessoa, você não tem por que atacar a pessoa. Se você vai discordar de alguém, você está discordando da ideia. Mais uma vez, ainda que essa ideia tenha gerado um comportamento, não há necessidade de destruir a pessoa, desmerecer a pessoa, ofender a pessoa, desqualificar a pessoa. Se há necessidade de discutir e discordar, discorde sobre o assunto, e não sobre a pessoa. Como ele diz aqui, eu discordo sem arrancar sangue, né? Você não precisa disso. Uma verdade que pode de repente fazer parte do nosso coração. Tantas verdades, elas precisam ter um alicerce. Eu posso carregar comigo uma mensagem como essa, um axioma, um provérbio como esse, mas ele tem uma história.
E ele tem um testemunho. Ele tem uma mudança de vida. Ele não é só um discurso vazio. Ele não é só um slogan. Ele não é só um clichê. É muito mais do que isso. A sabedoria do alto, então, ela tem uma estrutura. Ela deve ser honrada, desejada. E aí, então, na nossa caminhada, o nosso objetivo, terceiro ponto, é viver efetivamente essa sabedoria. Mudar, então, a nossa atitude. Aí, dentro da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ser um praticante da palavra. A palavra de Deus, quando fala dos mais maduros e ao trazer para eles responsabilidades, diz experimentados na palavra. E experimentados não é só conhecedor da palavra, não é aquele que viveu efetivamente a palavra. Então, para nós, a sabedoria, ela vai necessariamente produzir algum fruto de mudança na nossa vida, de comportamento diferenciado, de discurso diferenciado, de reação diferenciada. É uma forma diferente da gente se posicionar. Então, a palavra, ela necessariamente produz uma atitude. Ela necessariamente produz uma mudança. Ela faz de nós alguém diferente. Não é alguém que sabe o que é certo apenas, mas é alguém que vive o que é certo, sente o que é certo e pensa o que é certo. E pensa aquilo que vem do alto. E aí então nós, com esse procedimento, com essa atitude, como diz lá no trecho inicial que nós lemos, as boas obras, aquilo que demonstra isso, fala que em nós existe algo diferente. Fala que em nós existe uma sabedoria, e a sabedoria é para eu tirar um proveito para mim, é para eu de alguma forma me engrandecer, é para eu ter lucro com isso, é para eu ganhar com isso, é para eu ser exaltado com isso, é para eu ser aplaudido, é para eu aparecer com isso. Não. Não é esse o objetivo, porque se esse for o objetivo, mais uma vez, ela se tornou efetivamente aquela terrena, animal, demoníaca. Meu desejo e o seu desejo é multiplicar esse conhecimento, porque afinal ele não é meu. Tudo aquilo que nós estamos buscando naquele desejo de ter uma sabedoria, a gente sabe que vem de Deus. Nós estamos recebendo dele um pouco que a gente consegue administrar, que o nosso coração consegue administrar, e nós queremos mais. Mas nós queremos receber isso e entender isso e colocar isso em prática para que a gente possa receber mais. Ou seja, ao compartilhar isso, ao contar para os outros, ao levar aos outros, na verdade não é meu o que eu estou passando, mas é o que vem de Deus. É aquilo que Deus está compartilhando. A sabedoria não é minha, a sabedoria é de Deus. E o nosso desejo então é que outros recebam isso gratuitamente, que os outros tenham acesso a isso. Colossenses 4:5 diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitando as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. A forma de você falar, então, compartilhar essa sabedoria, que faça com que a sua palavra seja sempre, veja o que diz o texto, sempre, sempre agradável. Mas e se eu discordar? Sem arrancar sangue, sem tirar sangue. Mas eu posso discordar de alguém e ser agradável? Posso. Se o meu objetivo for realmente um objetivo de ser pacificador, bondoso, misericordioso, se esse for o meu objetivo, e o meu objetivo não for de me exaltar, não for de diminuir a pessoa, ao compartilhar, diz aqui o texto que eu devo aproveitar as oportunidades. Que chance a gente tem, muitas vezes, de determinadas situações compartilhar a verdade. Não preciso ser omisso. Ter sabedoria não é ficar quieto. É lógico que muitas vezes a gente tem que ficar quieto, é melhor ficar quieto que falar. Mas a ideia não é essa, né? Deixar de falar. Paulo, diante daquela situação, com o espírito que revolvia dentro dele, ele falou: eu não posso deixar de falar desse Deus que vocês não conhecem. Quero apresentar para vocês, torná-los conhecidos a esse Deus. A gente compartilha para saber como que a gente deve responder. Então não é só o conteúdo, mas é a forma. Isso é sabedoria.
Não é só conhecer a verdade, mas é saber levar a verdade. O texto diz aqui com muita clareza para nós, temperado com sal, para saber como deveis responder a cada um. Não é somente o que deveis responder, mas como você deve responder. Como você vai trabalhar isso faz parte da sabedoria. Como que eu vou trabalhar com essa verdade? Paulo, quando fala a Timóteo, um líder, e fala a respeito de um conteúdo, daquilo que estava sendo compartilhado, que estava sendo ensinado, ele diz assim, 2 Timóteo 2,14, recomenda estas coisas, ou seja, ensina essas coisas, compartilha essas coisas, publica. Timóteo, posta essas coisas no seu Instagram, Timóteo. Timóteo, vai lá e posta, faz um videozinho no seu YouTube, Timóteo. Paulo devia estar falando alguma coisa que para nós seria mais ou menos isso. Mas quando você fizer isso, dá testemunho, diz ali, solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras, para que para nada aproveita, exceto para subversão dos ouvintes. Quer falar, compartilhar, compartilha, mas a ideia não é promover contenda. Porque se a palavra promove contenda, promove discussão, se ela promove o atrito, se você fomenta o atrito, ela não pode ser então pacificadora. Ela não pode ser perdoadora. Mas nós vamos falar e o mundo vai se opor, sim, e nós vamos respeitar a oposição. E nós vamos nos atentar àquilo que é a verdade. Porque a palavra de Deus diz que coisas espirituais se discernem espiritualmente e não dá para a gente cobrar um entendimento espiritual de quem não tem o Espírito. É imaturidade nossa e não dele. É imaturidade nossa. E leva muitas vezes o pequenino a tropeçar pela nossa imaturidade. Ou seja, nós que somos maduros não consideramos o outro e na nossa postura de quem é maduro, na verdade se torna uma soberba. E aí a gente prejudica o pequenino. Então eu vou compartilhar, sim, devemos falar, vai ter contenda, sim, vamos falar contra, mas eu não estou promovendo isso, nós estamos só semeando a paz. Mas e se alguém falar contra, e se alguém nos ofender, eu não vou me defender, não, você vai defender a ideia, com paz, com tranquilidade, não é contenda. Respeito você, essa é a minha opinião, gostaria que você respeitasse. Ok? O próprio Senhor Jesus fala que ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar. Ou seja, ele não veio para ficar questionando e julgando e apontando o dedo. Não, ó, eu vim apresentar a verdade. Aí vocês fazem o que vocês querem com a verdade. Na verdade, o juiz está com vocês mesmo, não comigo. Depois a gente vai conversar, mas agora eu estou só apresentando aqui a verdade. A palavra fala para nós que é o Espírito que nos convence, ou seja, não adianta eu querer bater na cabeça do ímpio, abrir e enfiar lá dentro que não vai funcionar. Não adianta eu pegar pelo colarinho e falar, agora você vai aceitar. Ou pisar no pescoço e falar, se você não aceitar, você morre. Não tem como. Não é? Não tem como. É o Espírito que vai trabalhar lá. Ou seja, vamos viver sim, compartilhando, vivendo essa sabedoria sim. Porque nós vamos concorrer com uma sabedoria terrena sempre. Do mesmo jeito que essa sabedoria concorre dentro de nós, ela concorre no nosso discurso. Mas nós não vamos criar confusão. Nós somos pacificadores. Nós não vamos nos ajustar e nos intimidar para que a gente, então vou ficar acuado aqui para não criar confusão. Não, esse é o nosso espaço. Nós somos embaixadores do reino de Deus, ou seja, nós temos um papel de embaixador, estamos numa embaixada, estamos debaixo de um cuidado de Deus, nós estamos num lugar separado e seguro. Nós permanecemos nesse lugar. E nós vamos defender esse lugar. Mas na disputa de entendimento, muitas vezes nós temos que ter uma sabedoria extremamente excelente para saber como falar. Provérbios 26, 21 diz assim, como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Não adianta ficar batendo. Não adianta ficar discutindo, argumentando. A gente está apresentando
Tem uma profundidade, sim. Estou disposto a conversar, mas nós somos aqueles que promovem efetivamente a paz. O texto que nós lemos no início, no versículo 18, diz: ora, é em paz que se semeia fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago 3,18 diz assim: pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Mais ainda, Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos em nós uma razão, nós temos em nós um motivo, mas nós não estamos aqui para brigar. Nós estamos aqui para fazer o reino prosperar. E o reino prospera em paz. Quantos aqui não foram revoltosos com a palavra? Quantos não ridicularizaram o crente? Quantos que não foram uma oposição ferrenha ao Evangelho? Quantos de nós? E hoje a gente não está aqui quebrantado, reconhecendo, pedindo perdão para Deus, amando a palavra, desejando a palavra. E foi porque de tanta gente apanhar que a gente se converteu? Não. Tanta gente apanhar das situações, não foi de pessoas. Não foi isso que nos convenceu. Não foi as disputas de razão. Ainda que a gente tenha o conhecimento da verdade, nós não estamos negociando isso, não estamos diminuindo o potencial da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós preferimos manter a paz do que ficar provando que a gente tem razão. Porque a gente não vai conseguir. Existe um convencer do Espírito Santo que não nos cabe, que não é pelo nosso argumento. A nossa palavra, sim, é uma palavra temperada com sal, agradável, humilde, verdadeira, poderosa, que tem um poder para transformar vidas, porque ela vem carregada com todo o agir do Espírito Santo. Não é uma palavra qualquer. Então nossa palavra não é pela argumentação, não é pelo nosso discurso, pela nossa oratória, mas é pelo poder. É pelo poder. O próprio Paulo falava, não só com palavra, mas com poder. A igreja primitiva confessava isso, declarava isso. Olha, a palavra ia se confirmando com os sinais. Ou seja, aquilo que era anunciado tinha um poder que o acompanhava. Assim é a nossa palavra. Assim é a sabedoria do alto. Ou seja, se você busca isso, se isso é realmente importante para você, tem um caminho para você buscar. E se isso não é importante para você, eu digo para você, cuidado. Porque precisa ser importante. Para você que é cristão, precisa o seu coração ser trabalhado para ter sede da sabedoria do alto. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, porque num ato de misericórdia o Senhor compartilhou uma verdade conosco. O Senhor trouxe para nós, ó Deus, pela infinita misericórdia e amor do Senhor, o Senhor nos trouxe uma verdade que mudou completamente a nossa história. Uma verdade que apresentava o teu amor, o teu zelo por cada um de nós, o sacrifício e o objetivo do sacrifício de Jesus para perdão dos nossos pecados, o lugar onde a gente se encontrava, o destino das nossas vidas. Deus, uma verdade tão tremenda, tão transformadora, que colocou a gente diante do Senhor, Pai, como filhos. Que poderosa a tua palavra, Senhor, que poderosa. Que maravilhosa essa sabedoria compartilhada através dos teus filhos, que chegou até nós, uma mensagem que nós chamamos de mensagem, simplesmente mensagem da salvação. Deus, que tremendo isso. Que palavra lançada, Deus, que está, Pai, sobre nós com poder para transformar, para mudar as nossas vidas. Essa mesma palavra ainda, Deus, pairando sobre cada uma das pessoas, é poderosa para salvar todos aqueles que vierem a crer. Como diz a tua Escritura, exatamente falando sobre esse momento, sobre essa palavra anunciada. Deus, contemplar essa palavra e ver o quanto que ela mudou e transformou a nossa vida, mudou a nossa história, faz a gente entender, Pai, que estamos falando de um trecho, ainda que seja central, objetivo, razão da sua Escritura. Faz a gente entender que a tua verdade, Deus,
ela rompe realmente todas as expectativas, planejamentos, ideias, intenções e modelos desse mundo. Deus, nós queremos mais disso. Nós queremos conhecer mais, queremos saber mais da Tua verdade, da Tua palavra, do Teu reino. Nós queremos essa sabedoria do alto. Portanto, Pai, prepara o nosso coração para que a gente possa ser ministrado pelo Senhor, para que a gente possa ser instruído pelo Senhor, para que a gente possa receber realmente de Ti. A gente quer mudar, Pai, a gente quer ser diferente. A gente sabe que está nos últimos dias. A gente não quer afrouxar, a gente não quer ser como o mundo. Mas não queremos a dureza no nosso coração que impede de semear, ó Deus, as verdades profundas, acolhedoras, transformadoras. Portanto, nos leva, Deus, à mudança. Nosso coração seja trabalhado, que a palavra do alto substitua a terrena, que possa ser lançado fora todo esse conhecimento desse mundo, que possa ser trocado. E que isso produza fruto, Deus. Que produza então uma transformação, como diz a Tua Escritura. Que produza algo que outros possam colher, que outros possam se alimentar. E nós não queremos enfiar a goela abaixo. Nós queremos divulgar, nós queremos apresentar, queremos estar abertos, queremos receber, queremos acolher, queremos, ó Deus, ilustrar, queremos demonstrar com as nossas atitudes, com o nosso abraço, com o nosso acolhimento. Nós queremos, ó Deus, representar a sabedoria do alto. Queremos olhar para o nosso Senhor Jesus, detentor de toda a sabedoria, e aprender nos pequenos gestos, nos discursos, nas reações, como Ele compartilhou essa sabedoria. Queremos ter, ó Deus, não só o conteúdo, mas queremos ter o modo. Queremos viver efetivamente isso. Nos ajuda, Deus, a sermos sábios. Que possamos demonstrar, como diz a Tua palavra, pela nossa vida, que em nós habita a Tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Obrigado a todos, irmãos, por mais esse tempo, mais essa manhã. Deus abençoe cada um de vocês. Bom almoço, né? Na casa da mãe, da sogra, né? Ou na sua mesmo, mas que seja um tempo de bênção. Vamos orar. Pai, te agradeço, Deus, por esse tempo que nós tivemos na Tua casa, por estarmos aqui juntos e caminharmos debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção, do Teu sustento. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá falando a esses corações, trabalhando nesse dia, para que seja um dia de vitória, um dia que glorifique o Teu nome. E não só, Pai, esse dia, mas que sejam histórias realmente voltadas para o Senhor. São Teus filhos, são representantes do Teu reino e do Teu amor. Usa a vida deles, ó Pai. Usa a história deles, usa os lábios deles, usa os momentos, as expressões, os testemunhos. Faz a Tua grande obra, Deus, eu te peço. Cuida de cada um. Pai, dirige essa semana de uma forma precisa para eles. Protege, livra-eles do mal, cada lara que está debaixo do Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.